Então, boa noite a todos. Começando aí mais uma aula de análise de investimentos e fontes de financiamentos. Para o dia de hoje, temos aí uma programação, né, bem densa, aí, com um conteúdo realmente ali muito focado em índices, né, muito vinculados ali a finanças corporativas realmente, índices ali que ajudam, né, principalmente na identificação, né, e captura ali de boas oportunidades de mercado, interpretação realmente ali da performance de empresas, de como essas empresas elas podem estar ali, tanto a nível de prognóstico ou diagnóstico, né, performando dentro dos seus segmentos de atuação. Então, a gente tem um conteúdo aí bem relevante para a nossa noite, né, mais ou menos dividido dessa seguinte forma aí, né? Então, na última aula eu já falei com vocês, né, nós já começamos, né, o PVPA, o PL, o Payout e o Yield. Também, aí no caso, na aula de hoje, né, nós vamos falar sobre o KPM, né, o modelo de precificação de ativos financeiros, que só deu para citar o que era, mas não entramos ali a nível detalhado ainda nesse indicador. Vamos falar um pouquinho sobre ele. E depois os outros indicadores ali, o EBITDA, o ROA, o ROE e o ROIC. Obviamente que são uma pequena amostra, né, gente? É um fragmento ali de todos os indicadores que existem a nível de análise de investimentos, análise de projetos de investimentos. Isso é só um fragmento, só uma pequena parte que a gente pega para poder exemplificar para vocês, né, de modo que o universo desses indicadores ele é muito mais elevado do que isso aí, né? Então é basicamente um resumo que nós vamos tratar ali. Eu posso até citar outros que também são altamente relevantes para o mercado, né? Para o que os investidores eles apreciam e olham, tá joia? Então vamos lá então. Vamos iniciar aí recapitulando o PVPA, o PL, o Payout e o Yield. Depois a gente fala do KPM e aí depois a gente segue, né, para EBITDA e demais desdobramentos. Só lembrando então, esses quatro aqui, para quem estava comigo na última aula, vivenciou, né, viu esses quatro aí comigo, né, e já inclusive se testou, né, nós já fizemos inclusive alguns exercícios sobre eles, né, agora nós vamos fazer outros, nós vamos aprimorar ali, indo para um outro patamar aí a nível de exercícios. Então, bom, o que acontece? O PVPA, somente relembrando aí, primeiro, né, esses quatro indicadores. São quatro indicadores vinculados a empresas de mercado de capital aberto, então negociadas em bolsas de valores. Esses quatro indicadores eles só funcionam, somente eles, tá bom? Os outros que nós vamos ver, esses quatro e o KPM, corrijo. Mas os outros que nós vamos ver, né, EBITDA, ROI, ROA, ROIC, né, Enterprise Value sobre EBITDA, os demais indicadores extraídos de demonstrativos financeiros, como o balanço patrimonial e a DRE, esses não. Esses podem ser, né, aplicáveis a qualquer tipo de empresa, empresas limitadas, empresas SA de capital aberto, de capital fechado. Porém, esses quatro mais o KPM, é muito importante, né, que vocês saibam que esses quatro indicadores, mais o KPM, eles são exclusivos de empresas SA de capital aberto, ok? Então, somente empresas que têm ações na Bolsa de Valores que são passíveis aí da utilização dessa estratégia desses quatro indicadores, bem como o KPM. Então, o que são esses quatro indicadores? São indicadores que utilizam métricas muito vinculadas ao quê? Muito vinculadas à empresa e suas demonstrações contábeis versus a empresa e seu comportamento no mercado de ações. Então, por isso que elas são exclusivas de empresas SA de capital aberto. Porque empresas de capital fechado não vão ter performance no mercado acionário, portanto, não podem ser avaliadas, né, o comportamento delas não será avaliado a nível de mercado de capitais. O que acontece? O primeiro indicador, né, o PVPA, então só relembrando, uma vez que ele já foi visto, e quem não viu, né, quem não estava, né, na live, né, tenha lá os links no YouTube que explicam devidamente. Então, só fazendo um rememorar aí da situação. O que é o PVPA? Né, o P nada mais é do que o preço de mercado. Por outro lado, o VPA, ele é o valor patrimonial, ou o valor patrimonial por ação. O que é o valor patrimonial por ação? É algo muito simples. Olha a palavrinha, ó, patrimonial. Está ligado ao balanço patrimonial. Mais especificamente, patrimônio líquido. O VPA de qualquer empresa nada mais é do que o patrimônio líquido dividido pelo seu número de
ações. Se for uma empresa de capital aberto, né? Por outro lado, se é uma limitada, se é uma empresa de capital fechado, vai ser lá o valor patrimonial, o patrimônio líquido, dividido pelo número de cotas daquela empresa. No caso, então, como nós estamos avaliando empresas de capital aberto, é muito importante salientar que se trata realmente aí, né, do patrimônio líquido dividido pelo número de ações. Essas informações elas são muito fáceis de serem extraídas. Eu já mostrei para alguns de vocês, né, na última aula, os que estavam aí presentes, como que essas informações elas são obtidas pelo mercado. Então, posso mostrar hoje novamente, né, dentro do site da Bolsa ou no próprio RI da empresa. A gente extrai essas informações, faz uma simples conta de dividir, né, pegou o patrimônio líquido, dividiu pelo valor patrimonial, dividiu pelo número de ações, está lá, você encontrou o seu VPA. E o P, e esse P, preço de mercado, o que ele é? Preço de mercado nada mais é do que o preço da última cotação de uma ação negociada aí no ambiente de bolsa de valores. Então, é muito simples, né? Esse P ele é divulgado aí full time, né? Do tempo que bolsa está aberta aí de 10 da manhã às 17 horas, fora depois o aftermarket de 17h30 às 18, o tempo que um papel está sendo negociado, ele tem um preço que aparece na tela ali de quem olha. Então esse P é o preço de mercado, é o numerador da fórmula. Então o numerador da fórmula é o preço da empresa na bolsa. O denominador da fórmula é o quê? É quanto que essa empresa vale patrimonialmente falando. Moral da história, esse indicador ele estabelece o quê? Uma relação entre o preço de uma ação e o seu valor patrimonial. Isso mostra o quê? Bom, isso pode mostrar uma série de situações. A primeira delas, se esse indicador ele der uma resultante de 1. Então nós não vamos trabalhar aqui fazendo conta, nós vamos trabalhar analisando o resultado. O resultado deu 1, o que significa? Para o resultado de uma divisão dar 1, significa que o numerador e o denominador eles são iguais. Então o resultado de 1 indica que esta empresa analisada está na Bolsa de Valores por exatamente aquilo que ela vale contabilmente, por exatamente aquilo que ela vale patrimonialmente. Moral da história, ela não está nem sendo sobreavaliada, mas também não está sendo subavaliada. Ela está ali dentro daquele preço que é o preço ali de seu patrimônio físico. Se o resultado der abaixo de 1, já significa o quê? Para o resultado dar abaixo de 1, significa que o numerador ele é menor do que o denominador. Então, se o resultado der abaixo de 1, galera, significa que essa empresa está na bolsa valendo menos do que o seu patrimônio. Ela está sendo negociada na bolsa de valores abaixo do que ela vale patrimonialmente. O que isso significa, então? Que ela está sendo mal avaliada, que ela está subavaliada por alguma razão. Vamos discutir isso já já. Por outro lado, se o resultado der acima de 1, o que significa? Significa que esta empresa está, né, com seu preço ali de mercado, está negociada na Bolsa de Valores acima de seu valor patrimonial, acima de seu valor contábil. Um detalhe muito importante aí, pessoal, alguém clicou sem querer aí no assumir a apresentação, não assumam a apresentação, ok? Deixem a apresentação sempre aí comigo, não cliquem em assumir a apresentação. Então, moral da história, o que acontece? Resultado acima de 1, PVPA acima de 1, indica que esta empresa está na Bolsa de Valores acima do que ela vale patrimonialmente. Ou seja, ela está sendo sobreavaliada pelos investidores. Né? Ela está acima do que ela vale. As expectativas que pairam sobre elas são expectativas positivas. Um detalhe muito importante sobre o PVPA. Falei isso na última aula, estou recapitulando, então só salientar isso hoje. O que acontece? O normal é que uma empresa tenha um PVPA acima de 1. É normal as empresas estarem no ambiente de bolsa de valores acima do que elas valem patrimonialmente. Isso precisa ficar muito claro para vocês. Por uma simples razão. O P, o preço, ele absorve todas as expectativas. Por outro lado, o VPA não. O VPA ele é congelado. Eu tenho ali um patrimônio líquido da minha empresa renovado trimestralmente com a divulgação dos resultados trimestrais, né, obrigatórios aí para qualquer empresa SA de capital aberto. Mas o preço de uma ação não. O preço de uma ação ele reflete exatamente e tudo aquilo pode ser fato ou pode ser boato.
Um exemplo disso, hoje, né, nós vimos aí entre os destaques de alta as ações do Banco do Brasil. E o que aconteceu? Né, as ações do Banco do Brasil tiveram ali um movimento de alta mais forte hoje, simplesmente por estarem ali, por estar vinculadas àquele vídeo que foi divulgado na sexta-feira, a partir das 5 horas, com o conteúdo da reunião ministerial, né, que tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o ex-ministro Sérgio Moro, né, destoaram ali sobre situações que podem ter acontecido nele. Mas dentro ali no teor daquele vídeo, tinham momentos ali de fala, né, sobrepujando ali, salientando a questão de uma privatização do Banco do Brasil. Simplesmente por aquilo ter sido mencionado, essas ações já tiveram uma valorização muito acima da média. Isso mudou alguma coisa no patrimônio da empresa? Não, o patrimônio da empresa que foi divulgado segue lá do mesmo jeito. Esse patrimônio líquido só vai vir diferente agora nas demonstrações financeiras do segundo trimestre, que vão ser divulgadas ali após abril, maio, junho, que vão ser divulgadas ali possivelmente até final de julho. Então, percebam essa diferença. Então, é normal uma empresa estar na Bolsa de Valores acima do que ela vale patrimonialmente. E o oposto. Quando uma empresa está na Bolsa de Valores abaixo do que ela vale patrimonialmente, aí já indica outra coisa. Indica que ela tem expectativas negativas, indica que potencialmente foram divulgados dados ali negativos sobre ela, né? Então, quando a gente olha as aéreas, quando a gente olha uma empresa de resseguros, por exemplo, chamada IRB Brasil, quando a gente olha, por exemplo, outras empresas, né, que enfrentaram ali momentos de uma tensão um pouco maior nessa situação de pandemia, a gente vê algumas empresas cotadas abaixo do que elas valem patrimonialmente, né? Então são empresas que estão com expectativas muito negativas. Um último detalhe sobre esse indicador. Esse indicador ele nunca deve ser olhado sozinho. Nunca, nunca. Ele sozinho não significa nada. Ele deve ser olhado num conjunto de outros indicadores. Se porventura também duas empresas estiverem ali pareadas, pau a pau, em vários outros indicadores, e uma tiver com PVPA muito distoante da outra, aí sim o PVPA ele pode ser usado de uma outra forma também, viu, gente? Qual que é a forma? Duas empresas, elas estão ali o quê? Empatadas, estão iguaizinhas ali, bonitinhas, bonitinhas, bonitinhas. O que acontece? Se porventura você observa que uma delas está com PVPA muito abaixo da outra, o que você vai poder fazer? Sim, você pode comprar aquela que está com PVPA mais baixo, argumentando que, opa, ela está mais barata do que a outra, e as duas elas estão ali com os demais indicadores muito próximos de mercado. Então, sim, essa análise também ela é permitida. Essa análise ela pode ser feita, né? Você utilizar o PVPA ali enquanto estratégia na tomada de decisões, tá bom? Deixa eu ver aqui que teve um comentário, deixa eu dar uma olhada aqui. O Elias, positivo é um case de valor abaixo do preço de mercado hoje. Sim, positivo eu acho que hoje, nesse exato momento, ela igualou o VPA dela, tá bom? Então, hoje ela já deve estar com o PVPA aí muito próximo de 1, tá bom? Porque o valor patrimonial dela orbita nessa casa aí, né, do preço que ela se encontra hoje ali, né, entre R$ 3,50 e R$ 4,00 uma ação, é o que está próximo ali do VPA dela, né? Então, hoje ela deve estar, enfim, né, com a alta né, dos papéis aí de quase toda a Bolsa de Valores hoje, né, esse papel ele deve estar com o seu PVPA ali de 0,99, 1,01, deve estar bem próximo dele, mas sim, até agora, o pregão de sexta-feira, era um papel que estava ali né, com o PVPA abaixo de 1. Então, o PVPA pode ser usado de todas essas formas. Indo para o PL. PL é muito simples. PL, vocês já viram a melhor versão do PL. PL é um indicador que mostra o quê? Tempo de retorno do capital investido. E a gente já conhece alguma coisa melhor do que isso? Sim, a gente já conhece uma coisa muito melhor do que isso. Né? A gente conhece o payback descontado, né? Que vocês já calcularam para mim. Não se esqueçam daqueles indicadores, viu, gente? Né? Naturalmente, que o payback descontado ele vai ter um peso muito maior agora nessa nossa segunda etapa, né? Referente ao segundo bimestre. Mas não se esqueçam também de VPL, TIR, LL, né? A gente segue com eles ali. A gente adiciona coisas a mais no nosso tempero, mas aqueles 4 indicadores eles permanecem né, conosco aí até o final do período. Essa parcial que eu devo falar mais sobre ela para vocês hoje, né, e enviar, e vocês vão ter um prazo ali para responder, essa parcial, ela vai inclusive tratar disso com vocês. Já vai ser mais ou menos um prenúncio aí do que será
nossa atividade avaliativa que vai corresponder à oficial 2, né? Com certeza, teremos ali uma atividade avaliativa que vai corresponder à oficial 2 e aí já passo um prelúdio dela para vocês com base nessa parcial, para que vocês já fiquem ali mais ou menos preparados para o que pode vir a acontecer, tá joia? Então, PL nada mais é do que o indicador que mede tempo de retorno do capital investido. Então, PL é fácil de explicar, é quanto menor, melhor, simples assim, quanto menor, melhor. E o PL ele é um indicador que é divulgado em anos. Então, em anos, o PL ele é divulgado. Então, apareceu lá um PL de 7, quer dizer o quê? 7 anos é o tempo de retorno previsto ali do capital investido, considerando só os lucros. Já que o Elias me deu o exemplo da Positivo, vou olhar o PL da Positivo. Quer ver? Deixa eu dar um... Aqui, ok, pose 3. PL da Positivo está aqui 25,78. O que isso significa? Que considerando somente lucro, a Positivo ela devolve o capital investido em 25,78, qualquer unidade, anos. Então, lembrando, já comentei isso com vocês aqui no Brasil, a galera considera PLs bons abaixo de 10, né, aquelas oportunidades. A gente viu, acho que na última aula 1, né, acho que o Bradesco, né, estava com PL abaixo de 10, né, um banco, né, bem lucrativo ali com PL abaixo de 10. Por outro lado, nos Estados Unidos, o americano ele já considera PLs bons, PLs abaixo de 20. Óbvio que os balanços dos primeiros trimestres desse ano modificaram muito, né, gente? Tem muitos números ali que estão modificados. Então não quer dizer que a Positivo vai demorar isso. O PL ele tem uma série de imperfeições. O PL ele pega o hoje e congela ele para o amanhã. E a gente sabe que não é assim que funciona. Né? O mesmo valor financeiro hoje não é o mesmo número amanhã. Por isso que a gente faz o cálculo do payback descontado, não é isso? Porque o payback descontado ele faz o quê? Ele considera a variação do dinheiro ao longo do tempo. Ele considera a inflação dentro ali daqueles cálculos. Tá joia? Mas basicamente PL é tempo de retorno do capital investido. Basicamente é isso. O payout. O payout, por sua vez, ele está amparado na lei das SAs. O payout ele se ampara na lei. Porque o que a lei das SAs preconiza? A lei das SAs preconiza que toda empresa SA de capital aberto que fechar o exercício ali financeiro com lucro, ela deve distribuir no mínimo 25% sob a forma de dividendos. Então, toda empresa SA de capital aberto que fechou o ano com lucro, ela tem o ano subsequente para distribuir no mínimo 25% desse lucro sob a forma de dividendos, ok? Então, toda empresa de SA faz isso. O payout ele mede exatamente o quê? O payout ele mede exatamente isso, quanto que uma empresa está distribuindo do seu lucro. Então, se a empresa lucrou, qual que é o menor resultado possível de payout? O menor Lucas, sua voz sumiu. Pessoal, vamos lá. Caiu aqui a internet, faz parte, né? Vamos voltar aqui então. Peço por gentileza que se alguém tiver assumido o controle da reunião aí, ó, para não deixar
para não fazer isso mais, ok? Deixar o controle da reunião aqui comigo. Faz parte. Alguém de lá me explicou que eles estão, infelizmente, né, eles ficam derrubando e ligando de tempos em tempos, né? Não sei se é só essa marca, mas eles ficam ali desligando e ligando. Vamos lá. Então ainda há chance de cair aí mais uma vez hoje, ok? Então, bom, vamos lá então, pessoal. Voltando aqui, só confirmem por gentileza se vocês estão vendo o slide, que foi o slide que paramos, e também estão me vendo e me ouvindo. Está tudo certo. Show de bola. Então vamos continuar. Isso aí faz parte. Se cair de novo, não reparem. Só peço aí por gentileza, né, a gravação ela está sendo feita no YouTube. Então, assim, para o YouTube, né? Então peço por gentileza que caso caia, ninguém coloque a sua tela novamente aí, pedindo isso, ninguém coloque a sua tela no lugar da minha, espere voltar para colocar, ok? Esse vídeo ele vai para o YouTube, senão eu vou ter que simplesmente no Microsoft Stream fazer cortes aí, né, se o objetivo for de outra forma, né? Lembrando que uma vez que a gente grava no Teams, vai para o Stream e o Stream permite, né, qualquer tipo de edição, então caso isso aconteça de novo, eu edito o vídeo e até justifico aí para vocês. Mas peço, por gentileza, para não projetarem a tela de nenhum de vocês, a tela da reunião, caso aconteça de uma nova queda. Vamos lá, então. A gente estava no payout. Então, o payout, ele nada mais é do que um indicador que mensura, né, quanto que a empresa está distribuindo de seu lucro para os seus investidores. Né? Então, lembrando que a lei das SAs ela preconiza que no mínimo 25% do lucro líquido deve ser distribuído para os acionistas sob a forma de dividendos. Ok? Esse lucro líquido que deve ser distribuído, ele pode ser distribuído no ano que vem inteiro, né? Ela tem todo o ano subsequente para fazer essa distribuição. As empresas, inclusive, costumam picar os dividendos, elas não pagam tudo de uma vez, até para não esvaziar o caixa ali de modo muito forte. Então, elas costumam fazer isso, né, em parciais, né, às vezes ali 4 parcelas picadas ali pelo ano, tá joia? Então, o payout ele mensura exatamente isso. Então, o payout das duas uma. Ou ele vai ser de 25% para cima, ou não vai ter nada nele. Ou ele vai estar em branco. Se o payout estiver em branco, o que significa? Um payout em branco, um payout só com traço, sem preenchimento, é um payout que significa que a empresa não teve lucro. Se a empresa não teve lucro, não tem por que ela distribuir dividendos. Naturalmente que se isso acontecer, né, não vai ter esse indicador, não vai ter payout, também não vai ter PL, né, se a empresa não tiver com lucro, né, ela não consegue ali calcular esses demais indicadores, ok? Então, payout nada mais é do que quanto que a empresa está distribuindo de dividendos para os investidores. E o dividend yield, carinhosamente só chamado de yield, então podem chamá-lo só de yield. O que é o yield? O yield é um indicador que já faz o quê? Que mensura quanto que esses dividendos que foram distribuídos, que chegaram na mão ali dos acionistas, quanto que eles significam no bolso do acionista. Então, ok, a empresa distribuiu 50% do lucro dela, mas quanto que isso significa no bolso do acionista? Ah, isso significa no bolso do acionista 6%. O acionista ele teve 6% de dinheiro de volta ali com a distribuição desse dividendo. Então, é exatamente para isso que serve o dividend yield. Ele faz como se fosse uma conferência do payout. Ele mostra quanto que o payout significa realmente no bolso do investidor, tá bom? Então ele mensura quanto que isso vale para o investidor. Então esses 4 indicadores, eles no mínimo os 4 precisam ser olhados em conjunto. Precisam. É melhor ter alguma referência, gente, do que nenhuma referência. Isso é muito claro, tá? Então assim, Lucas, posso usar só esses 4 indicadores e eu já vou ter uma escolha assertiva de empresa? Então, te indicaria usar mais indicadores. Né? Você pode utilizar outros indicadores, como os que a gente vai falar aqui hoje, né? Todos eles. Mas sim,
esses 4 já vão te dar um grau de assertividade maior do que quando você não utiliza. Então é melhor ter alguma referência do que nenhuma referência. Né? 4 indicadores são melhores do que nenhum indicador. Um indicador é melhor do que nenhum indicador. Mas indico a vocês a sempre utilizarem os 4 juntos. Payout, então, payout ele sozinho não significa absolutamente nada. Né? Payout e yield tem que ser obrigatoriamente ali utilizados juntos. O yield sozinho não, ele significa alguma coisa, que é quanto que eu recebi dinheiro de volta. O payout ele só mostra quanto que a empresa distribuiu. O que isso significa? Uma empresa, por exemplo, pode ter distribuído 25% mínimo num ano e no ano seguinte dobrar a distribuição, 50%. Aí você pensa, uau, vou receber muito mais. Se você olha só o payout, isso não fica claro. Pode ser que uma empresa que está distribuindo 50% esse ano e que distribuiu só 25% do lucro dela no ano passado tenha entregado mais para o acionista do que esse ano. Por quê? Porque o lucro, às vezes, desse ano foi muito menor do que o lucro do ano passado. Então, mesmo ela tendo distribuído só 25% do lucro do ano passado, no bolso do acionista significou muito mais monetariamente do que o que ela está distribuindo esse ano, ok? Então, o payout e o yield eles sempre devem ser utilizados de modo conjunto. Os 4 indicadores, na verdade, sugiro que vocês sempre utilizem no mínimo os 4. Se puder combinar os 4 com outros indicadores, vai trazer um refino, vai trazer uma análise muito mais bacana. Pergunto a vocês, lembrando que eu já expliquei esses 4, nós já fizemos exercício sobre esses 4 na última aula. Ok, por enquanto? Posso seguir? A partir de agora, aí sim, nós já vamos falar ali de indicadores, né, inéditos aí para o momento. Né? O próximo, então, é inédito para todo mundo, até para a galera do 8º período, que é o KPM, né, o Capital Asset Pricing Model. Mas aí pergunto, ok por enquanto? Né? Lembro que, quero fazer exercícios desses 4, Lucas. Tá bom, pega lá no AVA de vocês, os materiais dessa aula, tem lá os exercícios respondidos da última aula, né? Fora o slide da última aula que tem lá exercícios sobre esses 4 indicadores. Hoje também a gente vai fazer alguns que envolvam eles daqui a pouco. Então, só pergunto, posso seguir? Tranquilo por enquanto? Entendido a explicação? No caso, né, uma reexplicação? Sigo? Querem que eu revise mais algum? Tá de boa? Não tá? Responde aí, gente. Tem alguém online? Tá ok? Beleza. Então vamos lá então, vamos seguir. Vamos agora para o KPM. O modelo de precificação de ativos financeiros. É de propósito isso? Né? Não, não é de propósito, tá, gente? Todos os nomes aí desses indicadores, né, de análise de investimentos e fontes de financiamento, a maior parte deles são indicadores ali que vêm do exterior, são indicadores ali, né, criados em outras economias, né, a maior parte delas ali na língua inglesa. Então, sim, por isso que vocês têm indicadores ali com nomes que remetem muito mais ao inglês, né, do que ao português. Não é de propósito, tá bom? É porque simplesmente é assim, né, que infelizmente as coisas funcionam a um nível de pesquisa, né, muito maior, né, principalmente a nível de Estados Unidos, focado em investimentos, né, do que nosso país. Nosso país ainda está a anos-luz de distância em relação a esse tipo de conteúdo. Né? Então, quando você lê, né, é CAPM, né, de Capital Asset Pricing Model. Né? Então, fica um modelo de precificação de ativos financeiros. Tá bom? Seria a tradução mais próxima ali. É um indicador, né, que ganhou muito mais corpo na última década, então se trata de um indicador muito novo. Dependendo do livro de análise de investimentos que você pegar, você não vai achar nada sobre ele. Né? Por outro lado, os livros mais moderninhos, principalmente com a língua inglesa, você já vai encontrar boas referências sobre esse indicador. O que esse indicador tenta descobrir? Ele tenta descobrir uma parada que é assim, né, uma parada espetacular. Ele tenta descobrir algo que é muito relevante, que é o quê? Quanto que você deveria ganhar em relação ao risco que você está correndo. Então, ele tem a pretensão de fazer esse cálculo. Qual que deveria ser o seu ganho ideal em relação ao risco que você está correndo? Então, este é o foco, né, para isso que serve o KPM, é para isso que serve, né, o Capital Asset Pricing Model, né, esse modelo de precificação de ativos financeiros. Ele foca exatamente nisso. Qual que é o meu retorno esperado diante do risco que eu corro? Então, eu vou fazer operações que envolvam um risco maior ali da minha carteira. Sim, quanto que eu deveria ganhar com base nesses riscos adicionais que eu vou correr? Ou não,
eu estou a fim de fazer um momento ali de contenção, eu quero correr menos riscos na minha carteira de investimentos. O que eu posso fazer para incorrer em menos riscos ali na minha carteira? E quanto que eu deveria ganhar agora que eu travei um pouco mais os meus investimentos, agora que eu estou correndo um risco muito menor? Também, esse indicador, ele visa mostrar isso. Tá bom? Então, esse modelo de precificação de ativos financeiros, ele tem essa pretensão, que é a pretensão de calcular o retorno esperado com base no risco que você está correndo. Para isso, ele utiliza a seguinte simplificação. Segue a fórmula aí, ó. Vocês estão vendo. E é igual a renda fixa mais beta multiplicado por, abre parêntese, ERM menos renda fixa. O que é cada um desses indicadores? A explicação está aí abaixo, mas vamos entender. O indicador ele tem uma relevância interessante, mas o modus operandi do cálculo, eu falo para vocês, é muito simples, tá? Muito fácil fazer o cálculo do KPM. O que a gente quer encontrar sempre que a gente for calcular o KPM? A gente sempre quer encontrar o E, o retorno esperado do ativo analisado. Né? O expected return ali, essa esperança, essa expectativa de retorno. Então, sempre ele vai ser o que a gente vai buscar quando a gente for utilizar essa métrica de análise aí, essa métrica de entendimento de como que pode realmente ali ser, né, esperado o ganho com base em um risco que se corre. Então, o E é o que a gente quer calcular, é o retorno esperado daquele ativo que está sendo colocado sobre a análise. Quais itens que devem ser levados em consideração? O primeiro deles, ó, RF ali, ó. RF é renda fixa. Primeiro indicador ali que deve ser levado em conta. Quanto que os rendimentos de renda fixa estão nesse momento? Quanto que os indicadores de renda fixa ali remuneram no atual momento? Tá? Então não é simplesmente pegar a Selic e falar, tá 3 a 3 e acabou. Não, não. O RF é quanto que, em média, essas aplicações de renda fixa, de prazos variados, emissores variados, quanto eles estão ali, né, rendendo neste atual momento. Então, o RF é da renda fixa. Este número, eu sempre vou divulgá-lo para vocês em percentual. Então os investimentos de renda fixa estão rendendo 4,5% ao ano. Estão rendendo 6% ao ano. Estão rendendo 10% ao ano. Eu sempre vou divulgar em percentual, porém, entretanto, todavia, mas vocês vão colocá-los na fórmula sempre como decimais, ok? Então vocês sempre vão colocar ali em decimais na fórmula, visando o cálculo. O que acontece? Depois do RF, vem um indicador ali que é um indicador de maior curiosidade, imagino eu, que é o beta. O que é o beta? O beta é um indicador de risco. Qual que é o risco daquele ativo que eu estou analisando? Então, eu quero comprar então ali debêntures da Copel Energia. Qual que é o risco dessas debêntures? Eu quero comprar ali ações da Suzano Papel e Celulose. Qual que é o risco da Suzano Papel e Celulose? Então, o beta é um indicador de risco. E aí você pode me perguntar, Lucas, esse indicador ele já vem pronto? Sim, eu já vou divulgá-lo para vocês. Mas quem calcula isso na prática? Isso é calculado na prática por empresas que normalmente utilizam de modo pago essas informações, ok? Então a gente tem a Economática, que é bem famosa, temos também a Quantum Axis, né? São dois exemplos aí das maiores empresas que fazem esse cálculo, né, de risco de cada um desses ativos. Como que é o cálculo disso? O cálculo disso não é muito simples, tá bom? Envolve muita matemática e estatística. Vocês aí, tanto de ADM contábeis, já tiveram essa disciplina, imagino eu, métodos quantitativos, então vincula a muitos princípios de métodos quantitativos. Não sei se ao falar esse nome, métodos quantitativos, eu trago boas lembranças ou más lembranças, mas é métodos quantitativos. O que acontece, né, dentro ali dessa parte de probabilidade e estatística? Vamos pegar, por exemplo, a Suzano Papel e Celulose. O que acontece? Na hora de calcular o beta da Suzano, o que esses indicadores estatísticos e econométricos fazem? Eles pegam qual foi o desempenho da Suzano no momento em que o mercado está lateralizado, qual foi o desempenho da Suzano no momento em que o mercado está de alta, qual que é o desempenho da Suzano no momento que o mercado está em baixa. E aí, com base nessas distorções, nos desvios padrões de médias, as medianas de preço ali, se calcula o beta da Suzano. Lembrando que existe uma simplificação para o beta. O beta padrão, qual que é o beta padrão? O beta padrão é o beta da renda fixa.
E o beta da renda fixa, nesse modelo, nessa simplificação, é um beta de 1. Então, 1 é o beta da renda fixa. Então, se o exercício der para vocês um beta de 1,8, quer dizer que o risco daquela operação que você está fazendo é um risco 80% maior do que de se investir na renda fixa. Se é um beta de 2, porque então 100% a mais do que se investir na renda fixa. Se é um beta de 1, opa, você está fazendo uma operação que é similar a uma operação de renda fixa. Então, o beta, ele mostra isso. Qual que é o grau de risco daquele meu ativo? Qual que é o grau de risco daquele ativo que eu estou analisando? Lembrando que o beta da renda fixa é 1. O último indicador que está faltando é o ERM. ERM nada mais é do que o quê? Quanto que o segmento analisado, né? Então é a Suzano. Suzano pertence a qual segmento? Suzano pertence ao segmento de celulose. Quanto que o segmento de celulose performou em média nos últimos anos? Né? Normalmente pega assim, dados ali dos últimos 5 anos, pelo menos. Então, quanto que Suzano Papel e Celulose teve de performance nos últimos 5 anos? Então tá lá, com base nisso você calcula o ERM, esse indicador ali que vai exemplificar qual que é o desempenho daquele mercado em que aquele ativo está vinculado. Vale salientar que, assim como o RF, esse indicador também eu vou passar ele para vocês. Vocês irão visualizá-lo nas atividades em percentual, e aí cabe a vocês, no momento em que vão colocar na fórmula, colocá-lo em decimais, ok? Então ele fica sendo trabalhado em decimais, mas ele sempre é divulgado ali a nível percentual. Por outro lado, o beta não. O beta já vai vir divulgado nessa escala, né, de 1 a 1, alguma coisa, 2, lembrando que o beta 1 é o beta da renda fixa, o beta você simplesmente repete. Então, renda fixa e o RRM você transforma em decimais, o número percentual que foi divulgado. Por outro lado, o beta, por sua vez, já pode ser divulgado, já pode ser incluído na fórmula do jeito que é. É óbvio que está na hora da gente testar, né? Mas calma, né? Eu sempre potencializo e tento focar mais no primeiro tempo um pouco mais teórico, né? Vocês já perceberam isso. E aí, ao final do primeiro tempo, e principalmente no segundo, a gente faz muitos exercícios, né? Então, eu vou continuar explicando os outros indicadores, de modo que quando a gente começar a fazer exercício, a gente faz de todos. A gente faz dos 4, que nós já fizemos na última aula, e eu já reexpliquei hoje. A gente vai fazer do KPM e a gente vai fazer também dos próximos indicadores que eu vou falar para vocês a seguir. Tá joia? Mas então, a nível teórico, tá lá. Essa é a explicação do KPM. Um detalhe muito importante, né, gente? Aí um detalhe matemático. Vamos lá. Como é que eu resolvo essa fórmula? Qual que é a primeira conta que tem que ser feita? A primeira conta que tem que ser feita é essa subtração, porque ela está entre parênteses. Então, a primeira coisa que você faz é a subtração, depois multiplica pelo beta, para depois somar com a renda fixa. Só para deixar claro, né, para que não haja dúvidas ali a nível matemático de como realizar esse cálculo. Todos os dados serão dados, é um cálculo muito simples, é uma informação relevante, né, que vocês vão ter, mas o cálculo é muito simples. Todas as informações elas são divulgadas e vocês vão lá e jogam na fórmula para encontrar ali qual que deve ser o retorno esperado com base no risco que eu estou correndo. Pergunto, até agora tudo bem? Entenderam o objetivo desse indicador? O cálculo, repito, não se preocupem, porque nós vamos fazer brevemente. Mas entenderam o objetivo do indicador? Que é encontrar quanto eu deveria ganhar dado o risco que eu estou correndo. Beleza, valeu, Elias, obrigado. Bora seguir então, galera. E aí, a gente trabalha outros indicadores de mercado. Eu preciso sintetizar, gente. Eu preciso sintetizar por quê? Porque, querendo ou não, né, alguns de vocês, espero que muitos, né, serão ali futuros colegas meus, vão escolher ali trabalhar dentro da área financeira. E aí, logo de cara, assim que acabarem a faculdade, já vão entrar no MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria. Foi, inclusive, o primeiro que eu fiz. Antes de fazer o meu na Bolsa de Valores, né, em mercado de capitais, o primeiro que eu fiz foi o MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria. Sei que muitos de vocês vão para esse caminho. Dentro desse MBA, aí sim, dependendo de onde você for estudar, até mesmo eu que vou te dar aula, que eu dou aula em alguns MBAs aqui na cidade, né, tanto aí no Pitágoras quanto, né, em outras instituições de ensino, esse item, também em Ipatinga. E aí o que acontece? Se você realmente seguir carreira nessa área,
Ali nesse MBA você vai conhecer todos os indicadores. Dá mais de 50 por baixo. E ainda assim não são todos, porque tem desdobramentos daqueles indicadores. Mas aí sim, a nível de MBA, se trabalha com pelo menos uns 54 indicadores. Eu acho que é isso. Na minha última aula de gestão financeira, no MBA de Finanças, Controladoria e Auditoria da Faculdade Pitágoras, a gente mensurou e deu isso. Deu 54 indicadores ali que foram trabalhados simultaneamente com os alunos dentro dessa disciplina. Então, sim, agora aqui a gente faz um recorte. Aqui a gente pega um fragmento. Qual fragmento? O fragmento mais relevante a nível de análise de investimentos e fonte de financiamento. O fragmento mais relevante. Então, a gente vai pegar aqueles indicadores que são considerados os indicadores-chave para qualquer investidor, os indicadores-chave para qualquer analista de mercado, os indicadores-chave para qualquer stakeholder ali, parte interessada que tem qualquer tipo de vinculação dentro do mercado financeiro, dentro do mercado de capitais, dentro da temática de análise de projetos e de investimentos, tá bom? Então aqui é um recorte. Lembra, eu estou mostrando para vocês 4, mas tem no mínimo 40, tem no mínimo 50, tem no mínimo 100 por baixo. E aí quais são esses indicadores? Nós vamos falar um pouquinho sobre eles, e aí depois eu vou pedir exemplos para vocês antes da gente começar a colocar a mão na massa, né? Utilizar aquela mesma referência que nós fizemos na última aula, né? Quando eu falei do PVPA, do PL, do payout e do yield, em que vocês deram exemplos, né? De Santos Brasil, Bradesco e outros papéis lá que vocês me pediram para analisar naquele momento, tá bom? Na prática, isso tudo aí é mais fácil, compra e vende. Não, pois é. Os fundamentalistas têm uma galera, Elias, que defende fundamentos, assim, muito mesmo. Né? Eu acho que o principal no mundo chama-se Warren Buffett. Né? O Warren Buffett está ali sempre no top 10 de homens mais ricos, né? De pessoas mais ricas do mundo. E ele é um dos caras que defende a análise fundamentalista, né? Com unhas e dentes. A análise fundamentalista, obviamente, por eu estar falando ela aqui para vocês, num ambiente de instituição de ensino superior, ela é acadêmica, né? A análise fundamentalista, ela é testada academicamente, então, ok, funciona. Por outro lado, por exemplo, a gente tem uma galera que já curte mais a análise gráfica, né? Eu mesmo dou uma série de cursos, webinars, toda semana de análise gráfica. Mas a análise gráfica, por outro lado, eu não posso falar sobre ela aqui em sala de aula com vocês, porque a análise gráfica ela não é acadêmica. A análise gráfica ela é empírica, ela é baseada em empirismo, em observação. Não há ali, né, um atestado acadêmico de funcionamento de análise gráfica de ações e outros ativos ali financeiros, né? Criptomoedas, índices futuros, dólar e por aí vai, juros, commodities. Né? Então tem análise gráfica de todos esses produtos, porém a gente sabe que na prática, né, isso não ocorre. Sim, uma boa estratégia é mesclar. Você inclusive está falando ali do Quant, né, da análise quantitativa, que ainda no Brasil ela é muito precária se a gente for comparar a nível de Estados Unidos, né, a nível de outras economias. Mas sim, o objetivo ideal seria exatamente o quê? Você utiliza a análise fundamentalista para saber o que comprar, o que vender, e aí você vai para a análise gráfica e para a análise quantitativa para quê? Para analisar distorções, para analisar o timing exato da compra. Então, sim, é sempre uma estratégia muito bem, né, execuível ali, que pode ser realizada. É uma estratégia que a gente sempre a nível teórico defende para que os investidores utilizem. Né? Eles trabalhem ali, né, mesclando realmente as análises, extraindo o que cada uma delas tem de melhor. Porque a análise fundamentalista ela te mostra o quê, mas ela não te mostra o timing. Já a análise gráfica e também a análise quantitativa, né, eles já te mostram o quê? O timing, né, o momento ali em que foge de uma distorção, o momento em que um desvio padrão excede a média dos últimos períodos, o momento ali em que determinados algoritmos e determinados cálculos ali robóticos podem te mostrar uma entrada, e também a análise gráfica mostra ali, né, o timing exato de compra e de venda, né, análise quantitativa, também você pode estar analisando ali fluxometria, né, de books de oferta, mas bom, é uma área um pouco mais complexa aí que os demais ali, quando quiserem ter qualquer tipo de entendimento sobre ela, né, fiquem à vontade aí para mencionar. Eu sempre dou tutoriais ali, webinars gratuitos sobre esses temas ali, né, quase que sempre. Mas aí, bom, seguindo na nossa análise fundamentalista e seguindo nos nossos indicadores de mercado. Então vamos falar aqui de 4 que têm uma relevância extrema. Não quer dizer que eles são os mais importantes, gente. Até porque esse conceito de importância ele é totalmente transitório.
É um conceito ali que enfrenta uma série de situações e vai trocando realmente, mudando. Então, é um grau de importância no hoje. Quer dizer que amanhã vai ser esse mesmo grau de importância? Não. Pode ser que amanhã já tenham indicadores que são considerados mais relevantes do que esses, ok? Então, esses 4 que eu vou falar agora, eles têm um grau de relevância atual. Não quer dizer que eles vão permanecer como os mais relevantes para o resto da vida. Isso aí, né, a gente sabe, o mercado ele vai evoluindo. Esses 4, inclusive, eles não eram os mais relevantes 10 anos atrás. A relevância deles é mais recente, tá bom? Então, só para deixar bem claro que isso não é uma verdade absoluta, mas aí sim, isso pode ser utilizado no momento atual ali e que pode sofrer transformações em momentos futuros. Vamos lá então. Esses indicadores de mercado então. O primeiro deles, muito famoso, hoje ele é o número 1, é o top 1 aí. Quando qualquer indicador, quando qualquer investidor, ele quer verificar, ele quer comprar um papel, ele quer comprar uma empresa, seja essa empresa SA de capital aberto ou seja essa empresa de capital fechado, o primeiro indicador hoje que é utilizado a nível global é o EBITDA, que também vem do americanismo, né? Vem do inglês. O EBITDA ele quer dizer Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations, né? Que seria o LAGIDA no português, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações. Então, sim, este é o indicador número 1. Né? Quando se quer observar a relevância de uma empresa, a eficácia, a eficiência de uma empresa, o primeiro indicador que é utilizado, né, por todas essas partes interessadas a nível de mercado é o EBITDA. Então ele mostra o quê? Ele mostra a geração de caixa de um negócio. Qual que é o potencial de geração de caixa de um negócio? Qual que é o potencial de eficiência desse negócio? O quão eficiente esse negócio está sendo? Né? Naturalmente que nem sempre vai dar para calcular o EBITDA, e quando isso não for possível, eu já coloquei a observação aqui, você considera um número mais forte como o EBIT, né, que seria o Earnings Before Interest and Taxes, né, o lucro antes de juros e impostos, né, já que nem todas as empresas podem ter ali algum tipo de amortização ou trabalhar com depreciações, muitas vezes que não tenham ali maquinário e equipamentos, né, que seja necessário ali realizar esse tipo de operação. Então, quando dá, você calcula o EBITDA, você pega ali o principal, quando não dá, você trabalha com o EBIT. Esse indicador, então, ele mostra isso, ele mostra eficiência, ele mostra geração de caixa. Ele pode ser utilizado como? Ele pode ser utilizado, então, por uma mesma empresa ao longo de anos. Então você consegue utilizar ali para ver se a empresa está melhorando ou piorando sua eficiência com o passar dos trimestres ou o passar dos anos, mas ele também pode ser utilizado como? Ele pode ser utilizado comparando ali empresas diferentes, possivelmente de um mesmo segmento. E aí você vai conseguir ali saber qual empresa dentro daquele segmento está trabalhando melhor do que a outra. Você também pode compará-lo utilizando empresas de segmentos diferentes, claro. Até acho que separei um exemplo para vocês com isso. Uma empresa, né, vinculada ali a um determinado setor e outra empresa vinculada a outro setor. Não tem o menor problema. Mas, né, o ideal é que eles sejam utilizados ali em segmentos similares, né, empresas de mesmo segmento, porque aí você consegue explorar a questão da sinergia entre as empresas e os números ali comparáveis passam a ter um grau de relacionamento maior, tá bom? Mas o EBITDA nada mais é do que isso, do que a geração de caixa, do que qual que é o grau de eficiência daquela empresa, qual que é o grau de eficiência daquele negócio. Até aí tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Porque a gente já vem para 3. A gente já vai para 3 aqui logo de cara. Tranquilo por enquanto, EBITDA? Beleza, beleza, obrigado. Então vamos lá, ó. Os próximos. Os próximos 3, dentro dessa miscelânea ali, desse fragmento, desse recorte que eu fiz, né, dentro desses indicadores de análise de projetos e de investimentos, vem aí 3 indicadores de retorno. O retorno sob 3 prismas diferentes. O retorno sendo analisado pelo prisma do patrimônio, o retorno sendo analisado pelo prisma do ativo e o retorno sendo analisado pelo prisma do capital investido. Então são 3 formas diferentes de verificar ali qual que é o grau de importância daquele retorno. Também esses indicadores de retorno hoje eles estão ali no top 5 daquilo que dos indicadores que os investidores eles olham
antes de estar ali tomando suas decisões, sejam em empresas multinacionais, empresas ali internacionais ou empresas locais, né? Então faz parte ali do mix principal que esses investidores globais eles utilizam, por isso que eu estou colocando eles em evidência aqui para vocês, mas reiterando que existem vários indicadores, né, muito além destes aqui, que exemplificam muito mais, né, e que mostram muito mais informações sobre as empresas. Então, vamos lá, ó. Novamente os três, peço desculpas, isso não sou eu, né, mas os três vêm ali do estrangeirismo, né, vêm ali da língua inglesa, então o ROE, né, que é o Return on Equity, né, é o retorno sobre patrimônio. O que ele faz? Ele considera, né, o indicador de retorno, no caso lucro. Indicadores de retorno eles estão sempre aonde? Eles estão na DRE e compara este indicador de retorno com o indicador patrimonial. Então olha que doideira, galera da Contábeis mesmo, mais do que a DM, a galera da Contábeis vai ter ali, ou já teve, disciplinas, né, de análise das demonstrações contábeis. Né? Então aqueles índices de liquidez, né, outros índices lá que são calculados, normalmente a maior parte desses índices são índices do quê? Que fazem contas, né, numerador do balanço patrimonial e denominador do balanço patrimonial, né? Então ele faz um cálculo, mas dentro de um mesmo demonstrativo financeiro, né? Eles não misturam tanto essas demonstrações financeiras. Percebam que esses três indicadores, eles vão misturar sim. Eles misturam as demonstrações financeiras, eles misturam a DRE com o balanço patrimonial, tá? Então, o ROI é um exemplo disso. Ele compara o indicador de lucro com o indicador de patrimônio líquido, com o patrimônio líquido. Então, fazendo este cálculo, o resultado vai estar em percentual. Os três apresentam o resultado em percentual, assim como o EBITDA, tá? Vocês vão ver que o EBITDA também, o resultado divulgado sempre é em percentual. E então, o que acontece? Esses três ali, com o resultado em percentual, eles vão estar mostrando eficiência, assim como o EBITDA. Então, para os quatro, tem uma regrinha. E como eu sei que a aluna adora regra, vamos falar a regra, né? A regrinha é quanto maiores, melhores. Tanto para o EBITDA, quanto para o ROI, quanto para o ROA, quanto para o ROIC. Tá? Para os quatro é quanto maior o indicador, melhor. Então, voltando para o ROI. O ROI ele faz o quê? Ele considera o retorno sobre o patrimônio daquele ativo. Né? Então, qual que é o retorno em cima daquele patrimônio? Quanto que o lucro da empresa significa em cima de seu patrimônio? O resultado disso, em percentual, vai mostrar o que? Este reaproveitamento, este potencial, quanto que a empresa consegue lhe trazer no seu patrimônio de volta só em lucratividade. Beleza? Indo para o ROA. O ROA, né, ao pé da letra ali, seria o Return on Assets, o retorno sobre ativos. Moral da história, eu utilizo uma métrica de retorno, eu utilizo ali um indicador de retorno, né, classicamente é o lucro líquido, mas pode ser feito também, viu gente? Com o lucro operacional ou com o EBITDA, sim, se for com o EBITDA também é aceito, mas você, classicamente, esse indicador ele foi calculado pelo lucro líquido. Então, o lucro líquido dividido pelo ativo total, e aí você encontra novamente em percentual, exatamente o que? Reaproveitamento. Quanto foi reaproveitado? Quanto que a empresa do seu lucro líquido conseguiu trazer de volta em relação ao seu ativo? Quanto do ativo a empresa teve de volta só com o seu indicador de lucro? Então, o ROA, ele mostra isso para vocês. É mais um indicador de retorno, é mais um indicador de eficiência, só que no primeiro deles, no Return on Equity, essa eficiência ela estava no prisma do patrimônio, agora essa eficiência ela fica na ótica dos seus ativos. E o terceiro indicador? O terceiro indicador é o Return on Investment Capital, né, o retorno sobre capital investido, que vai mostrar exatamente o que? Vai mostrar essa métrica, né, de retorno, essa métrica de lucro, dividido ali pelo, né, dividido ali pelo seu patrimônio líquido mais o seu endividamento. Por quê? Porque em razão de todo o capital investido em cima do investimento da empresa, ou seja, né, tanto os aportes dos acionistas quanto aquele valor que foi ali capturado em financiamentos, em operações ali bancárias
para a iniciação ali daquele negócio. Então, é quanto que eu estou tendo de volta em relação àquilo que foi investido. Quanto que os investidores ali majoritários estão tendo ali dentro da sua participação esse retorno ali de volta. Então, são 3 formas de analisar ali situações, por um lado, equânimes, por outro lado, complementares. Você tem a visão da empresa em cima do seu patrimônio, você tem a visão da empresa em cima do seu ativo, você tem a visão da empresa em cima do seu capital investido. Tranquilo por enquanto, pessoal? De boa. Os 3 em percentual, quanto maior, melhor. Fechamos aí 8 indicadores, 8, 9 indicadores com o KPN. 9 indicadores. Até então, nível teórico. Calma, nós vamos fazer conta ainda, nós vamos fazer análise, né? Colocar a mão na massa. Tá? O ROIC, Samuel, seria o quê? O retorno sobre capital investido. Então eu considero o quê? Eu considero, né, novamente, um indicador de lucratividade da empresa em relação ao quê? Tanto ao capital dos sócios que está lá no patrimônio líquido, quanto também aquele capital de terceiros, né, o endividamento ali daquela empresa. E vou descobrir exatamente o quê? Vou descobrir quanto que eu tive de volta em relação ao investimento global naquele negócio. Então, quanto que teve de dinheiro de volta em relação ao investimento global ali dos investidores. Antes de colocarmos a mão na massa, vocês já vão ver aqui que o próximo slide, ó, já está aqui, exercícios, e daí para frente a gente já começa. Eu eliminei, tá? Esse slide, lembra, é diferente do outro da última aula, tá? Eu eliminei aqueles que nós já fizemos da última aula e separei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 exercícios iniciais ali para a gente brincar sobre esses indicadores, né? Já já, a gente já começa aí a brincar sobre eles daqui a pouco. Depois eu passo até mais para vocês, mas por enquanto esses 5 aí a gente já consegue brincar. Mas antes deles, vamos lá então. O ideal é sempre a gente olhar alguns exemplos e dentro desses exemplos ali a gente conseguir estabelecer métricas, né? Já ir partindo um pouco para a análise crítica de vocês, né? Que é muito importante. Então vamos fazer aquele mesmo critério que a gente utilizou na última aula, tá bom? Vamos fazer aquela mesma coisa de modo até estabelecer comparações aqui, ó. Um momento que eu inclusive vou convidar a vocês, tá bom? Para que vocês abram ali, inclusive o microfone para participar. Sim, Kesley. Se eu não der ele hoje, eu já vou dar todas as informações sobre ele hoje, como que ele vai funcionar ali, essa atividade avaliativa que vai corresponder à parcial 2, tá bom? Qual que é a métrica dela, como que ela vai ser feita, né? Eu estava realmente só esperando aí um pouco mais a conclusão ali desses indicadores teóricos. Então vamos lá então, pessoal. Como sempre, vou pedir aquele mesmo exemplo para vocês aí, ó. Coloquem o nome de empresas aí que vocês querem, ou o nome de segmentos. Fala segmentos, né? Busquem por segmento aí também. Eu quero saber, vamos fazer uma comparação do segmento tal. Ou o nome de empresas. Vamos aproveitar esses nossos 13 minutos finais aí da primeira etapa para ver esses indicadores na prática antes de vocês começarem ali a realizar as análises e cálculos sobre eles. Então peço a vocês aí exemplos. Coloquem aí no chat para quem estiver conseguindo. Quem não estiver conseguindo, fique à vontade para abrir o microfone e perguntar. Eu vou parar de compartilhar aqui essa tela com vocês e vou compartilhar o Microsoft Edge, né, o navegador, de modo que a gente pesquise essas empresas juntas. Então, já vou pesquisar lá. Podem colocar o nome das empresas de interesse de vocês. Por quê? Porque eu vou congelar na tela do Edge. Então, não tem problema. Eu vou conseguir voltar aqui e ver as empresas que vocês falaram, mas sem sair de lá. Então, quer ver? Deixa eu compartilhar aqui o Microsoft Edge com vocês. Novamente, alguém tomou o controle aí da reunião, gente. Peço por gentileza que vocês me deixem assumir o controle aí da reunião. Ou quem tiver aí aparecendo, saia para depois voltar para a reunião sem assumir o controle. Tá bom? Eu não estou com o controle da reunião, por isso eu não estou conseguindo compartilhar a minha tela.
Tá difícil, gente. Vou ter que voltar para o slide aqui, porque não consigo compartilhar. Vou pedir aí, se vocês souberem de quem é esse perfil aí, ó, acho que é HIT, de qual aluno que é, pedir para essa pessoa deslogar, depois logar novamente, sem assumir o controle da reunião, uma vez que ela da reunião aí eu não projetar a minha. Tá lá. Agora sim vocês estão vendo, né? Não consegui projetar a tela específica. Deixa eu trocar aqui, porque eu pedi. Vai voltar. É porque eu botei o slide. Como não ia dar, eu coloquei o slide. Tá lá. Confirmem se vocês estão vendo aí a página do Status Invest, né? Aquele mesmo site gratuito que eu utilizei com vocês na última aula. Eu só não consegui travar o congelamento nele por causa desse pau que está dando aí. Então toda hora eu tenho que voltar aqui para o Teams para ver, tá bom? Então eu só volto aqui para o Teams para ver. Obrigado, Elias. O Elias, inclusive, já botou um exemplo ali para mim, ó. A CSN, né, Siderúrgica Nacional, e a Randon, bacana. Quem mais quiser, isso. Marfrig, ótimo. Vamos aproveitar esses 10 minutinhos finais. Então vamos começar com essas três. CSN, Randon e Marfrig. Vamos começar então por ordem alfabética. CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Vamos lá então. Companhia Siderúrgica Nacional. Toda hora eu saio da tela, tá, gente? É só para provar alguém que entra aqui no Teams. Vamos lá. Então, Companhia Siderúrgica Nacional, vamos analisar ali os indicadores que nós vimos, tanto na última aula, quanto esses de hoje. Então, vamos lá, ó. Então, vamos verificar aqui, então, ó. Vamos lá. O que acontece? Olha o PVPA aqui, ó. Vou até marcá-lo para que vocês vejam. Ó. Esse é o PVPA. Ele também é conhecido como PVP, tá bom? O VP, valor patrimonial, VPA, valor patrimonial por ação. Então, PVPA de 2,23. O que significa? Significa que a CSN está dentro da Bolsa de Valores por 2,23 vezes acima, né? Está no mercado ali, seu preço está 2,23 vezes acima o que ela vale patrimonialmente. Então, uma empresa que está na Bolsa mais valorizada do que o seu patrimônio. Olha o PL, um PL de 14. 14 o quê? 14 anos. Tempo de retorno do capital investido. O payout não tem aqui, mas o yield eu vi aqui em cima. Ó. O que isso significa? Significa que os dividendos que essa empresa remunerou os acionistas nos últimos 12 meses significaram um retorno de 3,5% para eles, tá bom? Então, 3,5% de retorno para os investidores ali nos últimos 12 meses, só com os dividendos, fora a possibilidade ali de valorização ou desvalorização dos ativos. Os outros indicadores, ó, infelizmente o EBITDA ela não teve, EBITDA está aqui ó, em branco, por quê? Porque não fechou ali um EBITDA positivo, mas ela tem o EBIT, ó, um EBIT de 9,92%. O que significa? Que a eficiência dela foi ali de 9,92% dentro ali desse demonstrativo referente ao primeiro trimestre de 2020. Também a gente tem que ela devolveu 15,65% do patrimônio líquido dela a nível de retorno, olha o ROI. Ela devolveu 1,6% em relação ao seu total de ativos e ela devolveu 3,34% em relação ao capital investido dos sócios. Tem outros indicadores aqui ó, que a gente já está usando, tá? LPA é o lucro por ação. É ele que é o denominador aqui do PL. Ó. VPA é o valor patrimonial por ação. É ele que é o denominador aqui no PVPA. Tá bom? Então tem alguns aqui que a gente já utiliza quanto a isso. Outros são mais indicadores aqui de equivalência patrimonial. Como eu disse, vocês vão ver mais ali à frente, em último caso, um MBA para aqueles que quiserem seguir carreira na área financeira. Então, como é que está a CSN? Bom, a nível de mercado, CSN está acima do que ela vale patrimonialmente,
demora ali 14 anos para devolver o retorno a nível de lucros do capital investido, tem um yield ali de 3,55%, ou seja, o acionista recebe 3,5% ali de volta em dividendos. Além disso, a CSN está apresentando 9% de eficiência, devolvendo 15% do seu patrimônio líquido, 1,6% dos seus ativos, 3,34% de seu capital investido. Olhando aqui agora, a Rapt. Vamos olhar a Randon. Vamos pegar aqui a Rapt 4, por exemplo, que é quem tem mais liquidez. Olha a Randon. A Randon está hoje na bolsa o que? A R$ 8,64. Subiu 8% hoje. Hoje foi um dia de altas cavalares, gente. Tá? Então não foi só a Randon, não. Se eu abrir para vocês aqui, né? Deixa eu abrir aqui um link aqui numa nova aba, ó. Se eu abrir aqui para vocês a guia principal, ó, vocês vão ver que olha as maiores altas aí, ó. Então, ó, você vê uma Via Varejo que subiu 15%, Sabesp subiu quase 13%, Cyrela idem, CVC idem, MRV idem e a Petro Distribuidora, né, 11,53%. E baixas, olha para vocês visualizarem, né, a quantidade de baixas ali que teve dentro do Ibovespa, né? Esse site ele sempre pega ali, ó, os 6 exemplos e coloca. Aqui não teve 6 exemplos de baixa, né? Simplesmente os papéis mais dolarizados, né, caíram, né? Então você pega aqui os frigoríficos, Suzano Papel e Celulose, Klabin Celulose e a Vale, muito focada ali no minério, bem como o dólar. Então, bom, vamos lá, voltando, ó. O que acontece? A Randon está lá com PVPA de 1,37, ou seja, ela está na bolsa 37% acima daquilo que ela vale patrimonialmente. A Randon, ela tem um PL abaixo de 10. Olha que interessante aí, Elias, você que pediu a 9,94. Ela tem também o que? Se a gente for olhar aqui, ó, uma margem EBITDA de 13,09%, elas não são do mesmo setor, né? Mas tanto o EBIT quanto o EBITDA ali ficam acima da CSN, né? E você verifica ali, ela devolve um retorno ali de 13%, quase 14% do seu patrimônio líquido. Ela devolve ali 4,75% em relação aos seus ativos e devolve ali quase 8% em relação ao seu capital investido, ok? Então, são os indicadores ali da Randon. Nós tivemos também o pedido ali da Marfrig, então vamos botar aqui MRFG. Se você não souber o nome, se você não souber o código, é só botar o nome, viu, gente? Não precisa saber o código do papel, não. Então, MRFG, ó, então vamos lá, olhando a Marfrig. Marfrig fechou hoje aí caindo, né? Frigoríficos, né? Marfrig, Minerva, Friboi, hoje não tiveram uma performance boa, né? Então, tá ali R$ 12,37 é o preço dela atual. Ah, eu não olhei o yield da Randon, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Yield da Randon de 3,14%. Ou seja, os dividendos recebidos em relação ao preço atual significam ali 3,14% de volta no bolso do investidor só com esses dividendos, ok? Então vamos lá, ó. A Marfrig, por sua vez, né, finalizando aí com ela. Ó, para você ver, não tem dividend yield divulgado, né? Por quê? Porque é uma empresa que, diferentemente deste trimestre, que se não me engano ela fechou com lucro, veio inclusive com bons números no último ano, e aí o yield, né, ele sempre é focado em relação ao exercício anterior, não é isso? Porque a empresa descobriu lá seu lucro ou prejuízo em 2019 e 2020 ela vai ter ali para distribuir caso obtenha lucro. Então, é relativo este yield aí ao fato de que em 2019 ela não fez essa distribuição porque não fechou com lucro, mas vocês vão ver que ela tem EBITDA positivo, ó, e tem margem líquida, ou seja, neste trimestre, primeiro trimestre de 2020, ela fechou com lucro líquido, por mais que no ano anterior ela fechou com prejuízo, por isso que não tem yield, tá bom? Então, ó, o preço dela de 12, PVPA, olha um PVPA de 15,36, né, ela está 15 vezes acima do que ela vale patrimonialmente na bolsa, um PL muito bom, PL de 6,
PL de 6. Apresenta ali um EBITDA de 9,83 e um EBIT de 7,5, ou seja, eficiência. O bacana vai ser comparar isso com outros frigoríficos para descobrir qual que é o melhor. Deixa, por exemplo, eu abrir um JBS aqui, ó. JBSS3 aqui do lado. E deixa eu abrir uma Minerva aqui também, ó, um BIF 3. Aí a gente consegue estabelecer uma comparação mais bacana, sabe? Então, ó o EBITDA da Minerva, 10%, 8. 10 e 8, EBITDA e EBIT. Friboi, 9, 6,5. Marfrig, 9 e 7,5. Você vê que é bem pau a pau, mas olhando só os indicadores aqui, aparenta ser o da Minerva. A Minerva apresenta melhores indicadores de eficiência, foi quem melhor performou ali no último trimestre. Então é assim que a gente usa. Comparando, voltando aqui para a Marfrig, ela devolveu, né, muito acima de seu patrimônio líquido ali, é porque ela realmente teve um lucro bem bombástico agora, nesse primeiro trimestre de 2020. Devolveu ali 4% de seus ativos, devolveu ali 12,6% de seu capital investido. Né? Os números da Friboi aqui já foram mais negativos, os números, até porque a Friboi tem muito mais patrimônio, muito mais ativo. Os números da Minerva ali já foram também bem positivos ali, em linha dentro dessa situação. Tranquilo por enquanto, pessoal? Deu aí o nosso momentum, né? Bateu aí o nosso horário, né, de intervalo. Vamos fazer a nossa pausa e aí a gente já volta 8h45 aí pontualmente, a gente já volta com os exercícios. A gente já volta fazendo os exercícios e na sequência eu já explico ali a parcial de vocês como é que vai ser, ok? Até daqui a pouco então, bom intervalo aí para vocês. Até daqui a pouquinho. Deixa eu encerrar a gravação.